Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Eu preciso bastante da sua atenção. Pare um pouco e imagine a seguinte situação. Você está vivendo em condições precárias, com muitas lutas, e sua família passando por muitas privações. Uma pessoa totalmente íntegra, absolutamente confiável e muito generosa propõe um negócio muito vantajoso a você e deseja tirar você desta situação precária. Você aceita ou rejeita? Pense um pouquinho mais. Pense que além de íntegra, confiável e generosa, você sabe que esta pessoa que lhe propõe este negócio vantajoso é inteiramente capaz de realizar aquilo que está propondo. Você aceita ou rejeita? Deixe-me acrescentar algo mais, por favor, continue pensando. A pessoa que lhe propõe um negócio vantajoso que vai tirar você da situação precária, esta pessoa que é íntegra, confiável, generosa, capaz de realizar aquilo que propõe, gosta de você como se você fosse um filho. Você aceita ou rejeita? Um pouquinho mais. Esta pessoa que quer livrar você dessa condição de precariedade que tem vivido com a sua família, esta pessoa que propõe a você um negócio vantajoso, esta pessoa íntegra, confiável, generosa, capaz de realizar aquilo que propõe e que gosta de você como um filho, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Você aceita ou rejeita? Os ingênuos vão pensar que esta é uma questão fácil de responder, porque aparentemente ela é muito fácil de ser respondida, aparentemente. Olhando para a questão de forma simples, qualquer um responderia: é claro, pastor, que eu aceito a ajuda de Deus. Mas a questão se complica quando olhamos para os irmãos do Antigo Testamento. Eles disseram não. Você entendeu o que eu disse? Uma pessoa totalmente íntegra, bondosa, amorosa, perfeitamente capaz de realizar aquilo que propõe, quer tirar você da situação de miséria. Esta pessoa ama você como um filho, esta pessoa é o próprio Deus e propõe para você a libertação, e você diz não. Foi exatamente isto que aconteceu com os irmãos do Antigo Testamento. E 1 Coríntios capítulo 10, 13 diz: as coisas que foram escritas para nossa exortação foram escritas. Há alguma coisa aqui que nos humilha, há alguma coisa aqui com a qual precisamos nos preocupar e com a qual precisamos aprender. A questão é aparentemente simples, mas a realidade é esta: o povo disse não. Acredito que na compreensão deste não, Deus quer desafiar a nossa vida nesta noite. A situação histórica do texto que acabamos de ler é exatamente esta: um povo
que era escravo. E não somente escravo, mas um povo vivendo sobre o jugo da perversa servidão, do perverso braço do povo egípcio. Este povo recebe de Deus a proposta de liberdade. Este povo recebe de Deus a promessa de uma terra que mana leite e mel. Este povo que já havia testemunhado o poder e a fidelidade de Deus, diz não à proposta do Senhor. Como compreender isto? Como? Qual a causa disto? Qual a causa, irmãos? Pensemos um pouco no texto que acabamos de ler e vamos procurar a causa disto. Vamos ver também qual é a solução para o problema que Deus nos apresenta. Olhemos, irmãos, para esse texto com base no tema que estamos propondo, a síndrome da fé insuficiente. Quando olhamos para a compreensão desse texto, nós verificamos que o povo tem uma doença. Estou chamando essa doença de síndrome da fé insuficiente. O que é síndrome? Síndrome é uma palavra de origem grega, síndroma, que significa literalmente em conjunto. Na literatura médica, é um conjunto de sintomas que aponta para o diagnóstico de uma doença. E é exatamente nisto que eu quero que você pense. Este Deus totalmente generoso, que ama você como um filho e que propõe a você coisas lindas e maravilhosas, ouve constantemente um não, porque há uma desgraça entre nós, porque há uma doença que toma conta do povo de Deus e muitas vezes derruba os filhos de Deus, a síndrome da fé insuficiente. É um absurdo dizer não a Deus, mas dizemos. Por quê? Por causa da nossa doença. Essa síndrome, popularmente chamada por nós de falta de fé e amplamente tratada na Bíblia como incredulidade. Que conjuntos, que sinais revelam esta doença que poderiam nos explicar este não de Israel? O primeiro sinal dessa doença, o primeiro sintoma dessa doença é o valor pessoal baixo. Você pode repetir comigo? Valor pessoal baixo. Os 12 espias vêm, trazem um relatório sobre a terra, mas há um discurso na boca da maioria daqueles espias. Um discurso muitíssimo interessante que revela como eles enxergavam a si mesmos. Diante dos nossos inimigos, éramos como gafanhotos. É um claro exagero às dificuldades que a situação apresentava. É uma hipérbole acerca da superioridade do inimigo. Este exagero e essa hipérbole revelam como aquele povo enxergava a si mesmo. Nós somos coitadinhos, nós somos miseráveis, nós somos como gafanhotos. É o valor pessoal baixo que demonstra a incredulidade desse povo. É sempre assim.
quando as propostas de Deus não são aceitas, esse povo tem uma dificuldade enorme de entender o poder desse Deus. Olham para situações como se elas fossem gigantes e nós gafanhotos. Olham para as dificuldades sempre com uma grande ênfase no seu valor pessoal baixo. Isto é uma desgraça. Outro sintoma desta síndrome, além do valor pessoal baixo, o pessimismo. Eles não apenas se viam como gafanhotos, mas olhavam para as dificuldades tomados pela incredulidade. E você poderá detectar sempre a incredulidade através do discurso pessimista das pessoas. No relato dos 10, o que eles disseram? A terra devora os seus moradores. Faça o contraste disso com Josué e Calebe. Josué e Calebe dizem: existem os inimigos, nós temos dificuldades, porém a terra é muitíssimo boa e mana leite e mel. Mas os incrédulos, aqueles que rejeitam a proposta de Deus, são pessoas que só sabem olhar para as dificuldades, só sabem olhar para os problemas. O discurso delas é sempre contaminada pela desgraça do pessimismo. É terra que devora os seus moradores. A situação é exatamente a mesma, mas aqueles que são tomados pela síndrome da fé insuficiente só conseguem olhar para o lado negativo. Os dois grupos olham para um copo com água até a metade. Os pessimistas dizem: só tem metade. E os que creem em Deus dizem: graças a Deus, já temos metade. Entendeu, irmão? É o valor pessoal baixo, é o discurso pessimista com ênfase na impossibilidade que revela a incredulidade dessas pessoas. Outro sintoma, a apostasia. Eu não sei, meus irmãos, como é que nós faríamos para convencer que a apostasia é uma questão urgente para a igreja. A síndrome da fé insuficiente se revela pela apostasia. E quando olhamos as exortações do Senhor Jesus Cristo acerca do final dos tempos, a marca da nossa geração, a marca da geração vencida pelo materialismo, vencida pela incredulidade, a marca da geração que antecederia a sua volta é a apostasia. Apóstata é aquele que vira as costas, apóstata é aquele que quer voltar para trás. E é exatamente isso que o Israel diz para Deus, ao dizer não para a proposta desse Deus amoroso, não para a salvação desse Deus amoroso. Eles são apóstatas e dizem: vamos nomear um capitão e voltemos para a terra do Egito. Sabe como é que você conhece uma pessoa tomada por esta doença? Nas entrelinhas, ela sempre deixa escapar que o bom mesmo era a vida no Egito, que o bom mesmo eram os prazeres do Egito.
nas entrelinhas do apóstata, você percebe que o seu coração e o seu pensamento é dominado pela saudade das coisas do passado, pela saudade dos tempos de escravidão. As vantagens, os prazeres do Egito são sempre muito mais fortes em seu coração do que o convite e a proposta de Deus. A ponto deles dizerem: vamos nomear um capitão e vamos voltar para o Egito. A ponto deles dizerem: oxalá, oxalá, tomara, quem dera. Por quê? Por que não morremos no Egito? Quando a pessoa é apóstata, se revela a grande dificuldade de operar do Espírito Santo de Deus em tirar nossa cultura de escravos. As 10 pragas já haviam libertado o povo. Historicamente, era o marco de Deus, a morte dos primogênitos, a libertação da escravatura. Porém, uma coisa é dar liberdade ao escravo, outra coisa bem diferente é ensiná-lo a viver como livre. Que desgraça, irmãos, é a igreja quando ela, tendo sido libertada pelo sangue do Cordeiro, tendo sido de fato, historicamente, pelo poder do Espírito, aplicado no seu coração, a libertação, e ela continua com a cultura do escravo, e ela continua com a cultura do preso, e ela continua com a cultura do Egito. É a derrota, é a escravidão, é o sofrimento, é o pessimismo, é o valor pessoal baixo, são os discursos da derrota e da desgraça. É o que a história do Brasil nos ensina, que muito depois da libertação dos escravos, os negros continuavam a viver como escravos. Por quê? Porque não sabiam ser livres. Quando você é tomado por essa desgraça, pela síndrome da fé insuficiente, doença correlata da síndrome do fracasso crônico, infelizmente, as propostas decentes, amorosas de Deus recebem um não. Mas o que é que Deus faz? E como é que podemos nos libertar desta doença? Acho fantástico que na mesma situação onde vemos a doença, também vemos o remédio. A síndrome da fé insuficiente é revelada na palavra de Deus, juntamente com a medicação que pode curá-la. Juntamente com a medicação que pode preventivamente também nos tornar imunes. E a primeira coisa para vencer essa síndrome é o trabalho. Diz o texto sagrado que Josué e Caleb insistiram: subamos e possuamos a terra, guerreemos, porque o Senhor já nola deu. É impressionante isso, irmãos. O discurso da fé insuficiente, ele toma o coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não gostam de lutar, porque as pessoas não gostam de esforço, porque as pessoas preferem a acomodação. E você só vence essa desgraça da incredulidade com muito trabalho. Josué e Caleb diziam: as coisas não estão prontas, as coisas realmente são difíceis, mas subamos, guerreemos, batalhemos, vamos trabalhar, porque o Senhor é conosco. É por isso que o discurso da tragédia contamina todo o povo. A síndrome da fé insuficiente encontra lugar nos corações, porque as pessoas adoram as coisas prontas. E deixe-me dizer uma coisa para você:
Você quer as coisas prontas? Você quer tudo na moleza? Procure outro a seguir. Jesus não serve para você. Para se vencer a incredulidade, é preciso estar disposto ao trabalho. Em segundo lugar, é preciso, para vencer o valor pessoal baixo, pessimismo e apostasia, absoluta confiança na presença do Senhor. Deus está conosco. Eu fico impressionado quando eu comparo os dois discursos. Há um discurso que fala do exagero. Existem as dificuldades, mas elas são super valorizadas. Existem as dificuldades. Há o discurso de Josué e Caleb. Existem as dificuldades. A diferença é que no discurso dos incrédulos, você jamais verá a certeza de que Deus está conosco. Como é que se vence a incredulidade? Como é que se vence o pessimismo? Como é que se vence a apostasia? Como é que se vence o valor pessoal baixo que impede o trabalho? O Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? O Senhor está conosco. As dificuldades existem, mas o Senhor está conosco. Os problemas existem, mas o Senhor está conosco. As coisas estão difíceis, mas o Senhor está conosco. Não há um discurso otimisticamente ingênuo na boca dos verdadeiros servos de Deus. Eles olham para todos os problemas, eles relatam todas as dificuldades, eles sabem que o trabalho é difícil, que a batalha é árdua, mas eles sempre dizem: o Senhor está conosco. Não esqueça isso, filho. Não esqueça isso. O Senhor está conosco. Por fim, o texto que descreve a síndrome da fé insuficiente também fala de mais uma forma da imunização, que é reconhecer os feitos do Senhor. O próprio Deus, em 14:11, diz: por que, Israel, que você me rejeita? Há uma proposta. Por que, Israel, você rejeita essa proposta? E o texto sagrado diz: a despeito dos sinais que fiz. Aqueles que vencem a incredulidade, aqueles que vencem a desgraça desta visão pobre do gafanhoto, desse discurso da derrota e da desgraça, deste desejo de voltar à escravidão, colocam os seus olhos nas coisas que Deus fez. O Senhor Deus questiona Israel: por que você rejeita, Israel? O Senhor Deus questiona o próprio Moisés dizendo: até quando eu vou suportar a murmuração desse povo? Até quando eu vou suportar a incredulidade deste povo, a despeito dos sinais que fiz? Quando você quer vencer todas essas desgraças da síndrome da fé insuficiente, você tem que aprender a olhar no Deus que agiu na história.